A igreja primitiva foi apenas o início. Não podemos afirmar que ela foi estabelecida naquela época e está tudo bem, pois ainda enfrentamos problemas. Não somos perfeitos e não alcançamos o lugar onde Deus quer que estejamos. Quando Jesus se revelar para bilhões de pessoas, como para os muçulmanos, em muitos casos não terão mais problemas. Você quer dizer que essa não é a verdadeira aparição de Jesus? Sim. Você está... Sim, estou dizendo ainda que... assim são salvos. Eu estou Satanás dizendo faria isso... o quê? O que as trevas têm a ver com a luz? Certamente Satanás não se enganaria pensando, bem, vou levar esse cara para o reino de Deus. Ele acha que está no reino de Deus porque eu apareço para ele como Cristo, um anjo de luz que se transforma em um anjo das trevas ou das trevas em luz. Acredito que Jesus Cristo não aparece para ninguém hoje em dia. 1 Pedro 1, verso 8. Espere um momento, deixe-me chegar lá. 1 Pedro 1, verso 8. Eu diria, Repita. manteria, porque isso é isso que Pedro está escrevendo para crentes em várias partes da atual Turquia. Está certo. E ele fala, a quem amam mesmo sem ver. Ele escreve. O que ele disse? 1 Coríntios 8, 1. Jesus Cristo não tendo visto, vós amais. Aqui está Pedro escrevendo para os crentes nas igrejas espalhadas por toda a Turquia. E ele diz, não é verdade, vocês não viram Jesus Cristo. E, portanto, amar Jesus Cristo também não requer uma visão física dele. Você não o viu. E eu sei que você não o viu porque ele não aparece para ninguém. Aqui está Gálatas 3, versículo 1. Paulo escreve para a igreja na Galácia. Qual é o período de tempo? Que período de tempo é esse? Isso é no 1º século. Eu sei. Mas quando? Bem, quando você data o 1 Pedro, talvez nos anos 60, 80, 60 ou... Está bem? Não. Então, Pode ele nem estava lá. Vir? Sim, vamos lá, Dave. Acho que vamos fazer justiça às escrituras, tio. Veja, isso está falando sobre vocês não o terem visto em carne e osso. Eles não viram Jesus na forma humana, mas nós pregamos sobre ele. 2 Coríntios capítulo 5 diz que nunca conhecemos Jesus na forma carnal. Portanto, ao pregarmos, não estamos falando do Jesus físico, mas Haroldo acredita que algumas pessoas tiveram um encontro carnal com Jesus. Ele não teve. Ele Paulo viu em não o espírito viu assim, e na quando estrada o para viu, Damasco. o descreveu como alguém nascido fora do tempo. Portanto, não podemos afirmar que ninguém pode ter um encontro com Jesus só porque Pedro disse isso. Essa escritura não significa que você pode, sim, obviamente Jesus não está mais em carne e osso, por assim dizer, então você não tem como ver Jesus em carne e osso. Então, eu não preciso ver isso, é isso que ele está falando, então não tenha visto, eu o amo. Mas há pessoas que tiveram encontros vívidos com isso, elas não me viram em carne e osso, mas tiveram revelações de Jesus. E é a isso que Haroldo está se referindo, por causa disso elas mudaram. Bem, 1 Pedro 1, versículo 8, não menciona ver Jesus na carne ou no espírito. Ele apenas diz que você viu Jesus, ponto final, você não o viu. E você não viu Jesus porque ele subiu ao céu. Ele apareceu uma vez em carne e osso para o apóstolo Paulo em Atos, capítulo 9, mas nada além disso. E todas as escrituras que temos estão acima de toda e qualquer experiência. Por exemplo, há descrentes notórios que afirmam ter tido uma experiência de quase morte, e eles estavam no céu e assim por diante. Até mesmo o testemunho de McCormack, por exemplo, também. E as pessoas afirmam ter visto o profeta Maomé, todo tipo de coisa. E se a Escritura diz isso, então eu vou aceitar isso em vez de qualquer experiência em todo o mundo, porque a Escritura não pode ser quebrada. João 10. Sim, mas tento me atualizar com e-mails e outras coisas. Vamos voltar ao ponto inicial da conversa. Você mencionou Pedro, mas acredito que esteja fora de contexto. Pedro escrevia para pessoas que nunca o tinham conhecido pessoalmente. Mesmo assim, você afirma amá-lo e deseja ajudá-lo em tempos difíceis. É verdade que Pedro e todos enfrentavam várias dificuldades. No entanto, vamos retornar ao assunto de Mateus, em Tessalonicenses, capítulo 3. Jesus alertou sobre os falsos profetas que realizam sinais e ensinamentos falsos.
Ele também disse que tais coisas ocorreriam, mas que não devemos nos deixar enganar. O ponto é que não precisamos depender de milagres para servir a Deus. Você pode servir a Deus. Você pode servir a Deus sem ter experimentado um milagre. E, por exemplo, Simão, o feiticeiro, estava fazendo milagres, enfeitiçando as pessoas. E, portanto, se você acha que alguém, por estar fazendo milagres, tem o endosso de Deus, você está errado. Mas isso não cancela e anula o fato de que Deus ainda opera e faz milagres. Como na igreja do primeiro século, como nos Atos dos Apóstolos, vimos vários sinais, maravilhas e milagres, sendo que você diria que isso também é falso. Os milagres que estão registrados nas Escrituras, cada um deles é verdadeiro. Sim, e eles atestaram a veracidade do Evangelho e a salvação que está em Jesus Cristo, cada um deles. Mas esta é a diferença. As passagens que citei de Mateus, 2 Tessalonicenses e Apocalipse profetizarão que no futuro haverá milagres falsos. Desculpe interromper, você não teve nada. Eles não negaram falsos milagres, disseram que haverá milagres falsos. Mas de onde vêm as profecias de milagres verdadeiros no Novo Testamento? Se eles disseram que haverá falsos milagres, isso significa que todos os milagres são falsos? Esse é o problema da má interpretação, porque se eles disseram que haverá falsos milagres, isso não significa que todos os milagres que, embora são falsos milagres sejam comuns, nem todos os milagres são falsos. De acordo com a Bíblia, haverá falsos milagres durante todo o Novo Testamento, aumentando no final, como mencionado em 2 Tessalonicenses. No entanto, Sim. Não há escritura que profetize a ocorrência de milagres verdadeiros no futuro. Não diz que não haverá, não quer dizer que não haverá, porque Jesus disse que onde 2 ou 3 de vocês estiverem reunidos em meu nome, orem e verão o resultado. Agora, ele não disse para fazer isso enquanto eu estiver por perto. Sabe, ele não colocou uma data para isso. E de fato deve ser que as pessoas que ainda estão para entrar no reino de Deus, porque como Cris, do país de Gales, acabou de escrever e disse que a era da qual você está falando ainda não terminou. É a era que foi o início da igreja cristã. Ela ainda não foi totalmente estabelecida. Quero dizer, você pode ver isso pela forma como as divisões ocorreram nos últimos 2000 anos dentro do cristianismo em particular. Então, por que Deus não estabeleceria sua igreja continuando por meio dos dons do Espírito? Você sabe que são explicados em Gálatas 5, não é? Você conhece os frutos do Espírito, bem como os dons do Espírito em Coríntios. Acredito que o Espírito Santo é para toda a era do Novo Testamento, de acordo com o que Chris mencionou, ocorrendo entre a ressurreição de Cristo e sua morte. Ressurreição e derramamento do Espírito Santo. Esse é o período do Novo Testamento. Os apóstolos são o alicerce lançado no início. Os milagres, sinais e maravilhas estão ligados ao ofício apostólico. Com a conclusão desse ofício, os milagres eram necessários apenas para autenticar os apóstolos e sua mensagem. Agora, com as Escrituras completas, temos tudo o que precisamos. A parábola de Lucas 16, sobre o homem rico e Lázaro, reforça esse ponto. O homem rico exclamou que Moisés e os profetas não são suficientes, mas se alguém ressuscitasse dos mortos, seria o bastante. No entanto, mesmo com a ressurreição de Jesus, eles ainda não se interessaram. Fora da água do banho. Eu realmente acho que você está, e acho que porque, como eu disse antes, sou um inglês muito cético, e quando me juntei a um tipo de movimento carismático, eu era, sabe, ainda mais cético. Eu estava nos navios da misericórdia e vi o trabalho prático do cristianismo indo até as comunidades pobres, alimentando-as, fazendo coisas que não podiam fazer sozinhos, como cirurgia de casos de fissura labial e palatina. Por exemplo, eu costumava ser cinegrafista quando estávamos lá, e até encontrei uma fotografia no andar de baixo do navio, onde ainda está armazenada hoje. Naquela época, infelizmente, havia casos em que algumas pessoas chegavam à mesa de cirurgia com doenças graves, como crescimentos anormais no rosto, e acabavam falecendo.